Olá, gente. Bom dia. Estamos aqui começando mais uma aula, dia 4/5 de maio, né? Já entramos em maio. E aí, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai terminar essa aula sobre o código de ética, né? A gente fez a primeira parte, fez uma discussão ao vivo, né? E agora a gente vai tentar terminar essa aula. Tentar não, a gente vai terminar e depois a gente vai discutir algumas questões que surgiram. E vamos manter esse nível, né? Que eu vou continuar lendo, né? O que eu achar interessante, aí depois a gente vai discutir ao vivo. Tem uma questão que a gente colocou que eu achei muito interessante, que tá colocada no texto sobre a história da construção do Código de Ética, que eu acho que é uma questão que eu coloquei ao vivo e que eu acho que é a questão fundamental. Talvez o grande problema não seja os códigos. Se o terceiro ou quarto código é melhor, se um é mais ético que o outro, se um é mais normativo que o outro. Eu acho que a questão é a gente pensar qual é a capacidade dos profissionais e dos alunos de lerem esse código, esse quarto código. Qual é a compreensão que os alunos têm, ou o profissional, de ética? O que eles entendem de ética? Como é que eles conseguem, e a partir disso, como eles conseguem ler o código? Parece que esse que é o ponto fundamental. O problema não é tanto o código em si, né? E aí eu acho que também vale a gente discutir. Depois eu vou fazer uma aula sobre isso, sobre a questão da responsabilidade social do psicólogo. Então vamos continuar. É, eu Deixa eu ver se eu estou no slide certo mesmo. Tô. Eu acho que a gente parou aqui. Responsabilidades do psicólogo, artigo 1º. Tá. Então, só para a gente terminar, das responsabilidades do psicólogo, são deveres fundamentais dos psicólogos. Sugerir serviços de outros psicólogos sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do trabalho. Eu lembro que eu falei disso. Você trabalha num lugar, foi demitido, ou então está mudando de cidade, ou então passou em concurso, vai em outro lugar. Você tem que indicar para o paciente onde que vai ser feita a continuação do tratamento ou como vai ser feita a continuação do tratamento, e você tem que deixar, né, documentado como foi o tratamento, o atendimento. Isso é super importante, é a questão da documentação, né? Que aqui eu posso chamar de prontuário, mas não se resume a um prontuário. E que eu falei, a questão da documentação é fundamental, porque parte da ideia, primeiro, que você tem que transmitir a um profissional que vai vir aquilo que foi o trabalho, né? Qual técnica você usou, qual foi o andamento do processo, qual era a demanda, né? No caso, por exemplo, de um atendimento clínico. E também é um documento para o paciente, para o usuário do serviço, né? Então, se o paciente quiser ir embora, ou ele estiver mudando, ou algo do tipo, ele tem o direito a acessar essas informações para levar para o outro lugar que ele for fazer o atendimento. Então, tem essa dupla função. Isso eu percebo também que os profissionais e mesmo os estudantes não entendem essa importância da questão da documentação, tá? De você você escrever bem, de você ser claro naquilo que você está escrevendo, sempre pensando na transmissão para o outro. O psicólogo é vedado. Então aqui agora a gente entrou na parte daquilo que não é permitido que nós façamos, né? Praticar ou ser conivente com
praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão. Então a gente não pode trabalhar em um lugar e ser conivente com nenhuma prática, e eu vou resumir aqui, que denote ou culmine em violência. Seja crueldade, seja opressão, seja discriminação, seja exploração. Se você está num espaço em que está acontecendo algum tipo de ato de violência, porque eu entendo isso tudo aqui como violência, você tem que denunciar, né, para o órgão responsável. E você pode fazer uma denúncia para o CRP, por exemplo, para o Conselho Regional. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito quando do exercício de suas funções profissionais. Então, aqui no segundo artigo das responsabilidades do psicólogo, né, no ponto B, a gente tem um dos pontos fundamentais que é atual, porque a gente sabe que existe uma linha, né, dentro da psicologia que fala que existe um tratamento para orientação sexual. Isso gera N problemas, né? E um dos problemas é justamente que aqui está ferindo o código de ética. Óbvio que aqui o problema não é porque está ou não no código de ética, mas tem um sentido estar no código de ética, né? Essa questão da orientação sexual, por exemplo, parte da noção que não é uma patologia, né? Você querer fazer um tratamento sobre a orientação sexual de alguém parte do pressuposto que você entende certas orientações sexuais como patologia. Logo você quer tratar. Então é um erro teórico assim abissal. E não adianta a pessoa falar que está fazendo ciência, está pesquisando, que a prática dela tem fundamentação científica, porque não tem. Não tem. A mesma coisa a gente pode falar de outros tipos de indução religiosa, né? Então, se eu sou um psicólogo, eu sou religioso, eu me coloco na escuta lá do usuário, do paciente, eu quero que ele aceite a minha crença ou eu conduza a minha prática para que ele acabe aceitando a minha convicção religiosa. Mesma coisa na convicção política e outras esferas possíveis. Tudo isso configura certas dimensões da violência por parte do psicólogo e que é vedado a nós, tá bom? E aqui eu acho que o ponto principal é a questão da orientação sexual e também da religiosa, né? Porque eu acho que essa dimensão, essa cola entre psicologia e religião que a gente vem observando nos tempos atuais é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tem que saber separar os espaços, né? Uma coisa é a espiritualidade, a importância da espiritualidade para qualquer sujeito e até mesmo dentro da prática psicológica. Outra coisa é um psicólogo que é religioso, que quer induzir essa convicção religiosa ao paciente. São coisas diferentes. E esse segundo exemplo é proibido pelo código. Está aqui no artigo 2º, tá bom? Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência. Isso está como algo vedado e isso já é uma herança, né? Um certo cuidado da psicologia da época que a psicologia sofreu com os abusos da ditadura, né? Então, para a gente é vedado qualquer prática psicológica que possibilite a tortura, a violência, castigo, algo do tipo, tá bom? Isso é de certa forma, uma memória que a psicologia tem da época da ditadura e tal como todo exercício de memória você lembra para não acontecer nunca mais, né? Ao psicólogo é vedado induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer seus serviços. Sou psicólogo, né, e sou professor, né, universitário. É proibido que eu
durante minhas aulas ou contrato com os alunos, eu induza os alunos a frequentar meu consultório, por exemplo, né? Então, isso é proibido pelo código, eu não posso usar, né, um discurso, de certa forma, quase que sofístico, né, um discurso assim, sem relação com a verdade, para fazer com que as pessoas frequentem o meu espaço privado ou o meu serviço. Ou então, enfim, eu vou dar uma palestra gratuita em algum lugar, e aí essa palestra não tem nada de gratuidade, eu uso ela para as pessoas usarem meu serviço depois. É uma forma de propaganda, né? E assim, eu induzo as pessoas aí. Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, reação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado. Isso é algo muito interessante. Então, eu não posso atender, por exemplo, uma prima minha. Poder você pode. É perigoso, no sentido assim, se você vai ter capacidade de escutar. Mas poder você pode. Agora, o que o código está falando é... Opa, desculpa. O que o código está falando... É que você até pode escutar a sua prima, mas a questão é se você vai ter capacidade de escutá-la e, por exemplo, ao escutar a sua prima, você não faça que o fato dela ser sua prima interfira na sua escuta. Percebem? Esse é o ponto. Por isso que eu acho muito difícil, né? E se fosse minha prima, eu não escutaria, nesse caso hipotético. Mas aqui o código está falando, você pode, essa é a dimensão ética. Poder você até pode, mas você tem que escutar de tal maneira que você saiba que a sua prima se transformou na sua paciente e você vai escutá-la e você não pode deixar que esse material que escute interfira nas relações, seja com ela, seja com seu tio. Ou os preconceitos que você já sabia antes da sua prima, ao escutá-la, você traga isso para o próprio ambiente. E aí acaba exercendo uma violência contra a sua prima. Viu que interessante isso assim? Poder você pode atender, mas você não pode escutá-la ou prestar o serviço de forma que tenha um fim negativo. Como é algo extremamente difícil, eu, por exemplo, se eu fosse orientar, eu ia falar, não faça isso, porque vai ser muito difícil não dar um fim negativo, não cair num fim negativo. Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação. Então a gente pensa aqui nesse exemplo que eu citei da prima, né? E aqui a gente tem uma situação em que você tem que produzir algum documento, né? E essa relação próxima você compreende que interfere no resultado, no resultado final do documento. Então você é proibido, é vedado você exercer esse documento, redigir esse documento. Então o que você faz? Você vai encaminhar essa pessoa para um profissional qualificado e que já tem um pouco dessa distância. Gente, distância não é neutralidade, tá? Esse mito da neutralidade, eu espero que vocês com a psicologia já tenham caído. Né? Essa coisa, nós não somos neutros, a gente tem um posicionamento no mundo. Mas não quer dizer que a gente não tenha que ter distância para certas questões. Essa é a diferença. Diferença entre neutralidade e distância. Tanto no J quanto no K a gente está falando de certo distanciamento. Tá? Até para a gente conseguir analisar e verificar as demandas e a própria situação. Ok? Desviar para serviço particular ou de outra instituição visando benefício próprio, pessoas ou organizações entendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. Estou atendendo numa clínica
estou lá fazendo o atendimento e aí eu de alguma maneira induzo o paciente a ir para meu consultório particular. O que eu vou estar ganhando com isso? Eu vou estar ganhando mais, provavelmente, né? Mais que a clínica me paga. Isso também é vedado, tá bom? Ao psicólogo é vedado receber, pagar remuneração ou porcentagem por um encaminhamento de serviço. Então você formou e fala, vou fazer uma parceria. Aí você vai fazer uma parceria com alguma especialidade médica, com um nutricionista, ou então com alguma empresa. E aí você fala, para cada encaminhamento que você trouxer ou que chegar, eu vou te dar, sei lá, 10%. Isso é proibido, isso é vedado, segundo o código, ok? Então, quando você vai... Óbvio que você pode fazer essas parcerias, é muito comum ter isso, né? Mas não pode haver dinheiro nessa história. É mais a meu ver, quando acontecem parcerias, elas têm que ser fundadas mais numa relação de confiança, né? Por isso, se eu encaminho um paciente a um psiquiatra, eu não posso encaminhar querendo ter um ganho financeiro. Eu quero, de certa forma, ir para um psiquiatra de confiança, porque eu sei que o atendimento vai funcionar melhor se for com um psiquiatra de confiança e que eu sei que dá para confiar na prática, tá? Mas eu não encaminho para um psiquiatra ou para X médico tendo algum benefício aí financeiro, tá bom? Essa é a dimensão ética, gente. Essa é a fineza ética tão importante, né? Assim, essa difícil de pegar, né? Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário ou beneficiário. Então aqui em relação a como que a gente vai estipular o preço, né? Isso é um negócio muito interessante. Eu gosto muito dessa parte do quarto artigo, porque a gente tem uma tabela, né? A gente tem a tabela de honorários e quando vocês formarem, vocês vão ver a existência da tabela de honorários, né? Então tá tudo tabelado. Atendimento em psicologia, consulta em psicologia, a sessão, atendimento domiciliar, sessão, avaliação psicológica. Então tá tudo lá tabelado. E tem o preço inferior, o preço médio e o preço superior. Só que olha o que o Luar fala. Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo levará em conta a justa retribuição aos serviços prestados e as condições do usuário beneficiário. Então, no meu entendimento, essa justa retribuição é você colocar um preço justo que você acha que vale o seu trabalho e, ao mesmo tempo, leve em consideração as condições do usuário e do beneficiário. Então, a meu ver, nesse ponto, a gente pode sim fazer preços, por exemplo, que está abaixo do tabelado lá, na tabela de honorário do CRP, desde que a gente leve isso em consideração. Esse é o artigo 4º, principalmente aqui a letra A, tá bom? Isso eu acho muito interessante. E, gente, esse é um ponto importante. Isso é diferente do que você formar e falar que vai fazer atendimento social a R$30 na comunidade. Isso não é justa retribuição. Isso não está levando, não está analisando a condição do usuário ou beneficiário. De maneira nenhuma. Veja que nesse aspecto aqui tem uma... Se você está falando de justiça e de justa retribuição, você não pode tabelar isso. Ou isso você vai analisar cada caso. Quando você tabela R$30, você fere vários pontos do código. Você está você está fazendo quase que uma concorrência desleal. Você não está fazendo a justa retribuição. Você está se equivocando na questão do reconhecimento social da profissão, ok? São dimensões diferentes. Mas sim, você pode verificar
a questão do honorário, mas sempre levando em consideração a justa retribuição, justa de justiça. E justiça sempre você vai ver na singularidade do cada caso, tá bom? Não tem como você fazer propaganda disso. Estipulará o valor de acordo com as características da atividade e comunicará o usuário ou beneficiário antes do início do trabalho a ser realizado. Ponto fundamental, e assim, com tempo de prática, eu acho que isso é a melhor opção, é o que evita problemas, né? Não só porque está no código, mas é que é a melhor opção. A pessoa chegou e vai querer contratar o seu serviço de psicologia, seja lá qual for, explica todo o processo, inclusive quanto que vai custar. Isso te poupa, além de ser um direito do paciente, isso te poupa mal entendidos ao longo do tratamento. Com certeza, esse ponto é muito fundamental e auxilia, né, para quem está começando na profissão. Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos, independente do valor acordado. Isso é fundamental, né? Você fez ali, você leva em conta ali a justa retribuição, e aí você calculou um valor que está abaixo da tabela de honorários. Você não pode, a partir do momento que você calculou esse valor, você não pode desvalorizar esse atendimento em prol de um atendimento que está seguindo os valores da tabela, tá? Foi você que colocou esse valor, foi você que chegou a essa justa retribuição. Então você não pode fazer um trabalho menor ou com qualidade pior. Né? Só dando um salto, né? Por exemplo, quem trabalha com convênio, né, com plano de saúde, seja psicólogo, seja médico, tem muito aquela coisa de ter o horário para o paciente particular e o horário para o paciente do plano de saúde. Isso é proibido, né? Isso é proibido. Inclusive, quando você assina o contrato do convênio de saúde, isso lá está falando que isso é proibido. Por que é proibido? Porque ninguém te obriga a assinar um convênio de saúde. Quando o psicólogo, por exemplo, assina um convênio de saúde, ele está fazendo o que quer. Então, a partir disso, ele está assumindo essa regra, que quem tem um convênio não pode sofrer nenhum tipo de diferença de quem está pagando particular. Ok? Isso é interessante, pouca gente sabe disso. A qualidade tem que ser a mesma. O psicólogo no relacionamento com outros profissionais. Chegamos no artigo 6º. Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu campo de atuação. Eu tô lá como psicólogo, trabalho como psicólogo clínico. Chega ali uma pessoa querendo orientação vocacional. Eu vou encaminhar tranquilamente para um profissional qualificado, um psicólogo qualificado que tem experiência na área, que tem estudo na área da orientação vocacional. Isso é um componente ético, é assim que a gente trabalha, ok? Compartilhará somente informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo. Então, digamos que eu fiz alguns atendimentos e aí eu tenho que encaminhar essa pessoa para orientação vocacional. Eu vou fazer um documento explicando as motivações e aí no que eu vou escrever, eu tenho que tomar o total cuidado que é com o sigilo das informações do paciente. Porque a gente não sabe como isso vai ser lido e por quem vai ser lido, né? Então isso é um ponto fundamental. É muito comum, por exemplo, quando a gente está trabalhando em equipes, né? Multidisciplinares, por exemplo, tipo em um hospital. Sempre vai ter essa linha tênue em que eu tenho que escrever um documento, seja um prontuário, seja um encaminhamento, em que eu tenho que escrever um documento. Então, eu tenho que transmitir informações e, do outro lado, eu tenho que preservar algumas informações. Então, isso é uma questão de prática mesmo. E, por exemplo, quando a gente está no NPP, no núcleo, a gente aprende um pouco disso, aprende um pouco na prática, né? Como que a gente vai escrever isso? Transmitindo informação e protegendo as informações do paciente, né? Mas eu friso isso, tem que transmitir a informação. Algo tem que ser dito para que quem pegue isso
seja da psicologia, seja de outra área, entenda minimamente o que é o tratamento, quais são os pontos fundamentais, qual foi a demanda, por aí. 8º artigo, o famoso. Vamos aqui entrar no tema polêmico. Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao menos um de seus responsáveis, observados a determinação da legislação vigente. Então, isso vale, gente, para qualquer situação que você está atendendo um menor de idade. A gente sempre tem que ter ali um termo de responsabilidade escrito, assinado pelo responsável, tá? Então, até por exemplo no NPP, quando eu comecei eu pedi para ser feito um documento que os pais ou os responsáveis garantiam que ia ficar no núcleo durante o tempo de atendimento. Porque isso também acontece, né? Então, quando a gente está atendendo, aqui é um atendimento não eventual, mas mesmo quando seja um atendimento que a gente está fazendo assim, de forma frequente também, eu acho que não eventual quer dizer isso, né? Quando a gente está atendendo assim uma criança, uma adolescente, uma pessoa, uma criança assim que está numa situação de risco social, menor de idade, a gente sempre vai ter que se proteger documentando isso. Ou seja, a gente precisa que tenha um responsável que se esteja ciente do atendimento e que se responsabilize por levar, ficar durante o tempo do tratamento no local e buscar. Isso parece óbvio, né? Mas, por exemplo, no NPP era muito comum a pessoa chegar e falar, o pai ou o responsável chegar e fala quanto tempo dura o atendimento. Aí você fala, sei lá, meia hora. E acabou meia hora, os pais não estavam lá. E aí você fica como? Você vai deixar uma criança de 10 anos lá sozinha, na sala de espera, cheia de gente? Quem vai ser o responsável por isso? Muito comum, muito comum. Então você tem que ter isso escrito, você tem que ter isso documentado, tá bom? Para se proteger. Primeiro parágrafo. No caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e comunicado às autoridades competentes. Isso no caso de não ter um responsável legal, vai ter uma instância superior que vai ser o responsável por essa assinatura. O psicólogo responsabilizar-se-á, meus óculos, pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido. Sempre nessa ideia de que se eu sentir necessidade de fazer um encaminhamento para alguma outra instância, ou se eu sinto que eu estou atendendo no CRAS, por exemplo, e eu sinto que é um caso mais sério, que tem outras implicações, que eu preciso encaminhar para um CREAS, eu vou escrever um documento protegendo as informações desse menor, porém informando por que eu estou querendo esse encaminhamento, por que eu estou realizando esse encaminhamento. Artigo 9º. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional, a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a quem tem acesso no exercício profissional. Estamos falando isso repetidamente, né? Então, o sigilo aparece aqui, de certa forma, pela primeira vez como um direito nosso, né? Então, o que é dito durante um atendimento, durante a prestação de serviço, nós somos protegidos pelo sigilo profissional, né? Então, a gente tem um sigilo e que a gente deve garanti-lo, ok? Isso é importante que a gente diga até para o usuário do serviço, né? Que existe um sigilo entre você e o paciente, entre você e o usuário, e que isso é algo importante até para você, use o termo que você quiser usar, mas para o estabelecimento de uma relação ali entre paciente e psicólogo, tá bom? E aqui no 10º artigo a gente chega o cume ético, de certa forma, do código existe o sigilo profissional, algo que protege o psicólogo e protege também o paciente.
quais são as condições em que eu posso quebrar esse sigilo. Então, é disso que trata o 10º artigo. Nas situações em que se configure conflito entre as exigências decorrentes do disposto do artigo 9º, do 9º artigo, e as afirmações dos princípios fundamentais desse Código, excetuando os casos previstos em lei, o psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo. Aqui, gente, é que tem essa questão que eu falo que é extremamente ética. O que é o menor prejuízo? Percebem que isso não é definido? É a gente que vai decidir, é a gente que vai analisar a situação. Então, assim, isso é a ética. Esse é o ponto, né? Então, assim, é como se eu estivesse atendendo uma criança, um menor de idade, e ele me conta algo que eu entendo que ali ele está correndo um risco de violência, por exemplo, seja de qual tipo for. Eu tenho sigilo profissional entre eu e essa criança, entre essa criança e eu. E aí, eu entendo que ao escutar essa fala dessa criança, isso que ela me fala, essa violência que ela está sofrendo, eu entendo que eu vou quebrar o sigilo. E aí, o que vai me orientar essa quebra de sigilo? Vai ser justamente a ideia do menor prejuízo. Ou seja, quebrar esse sigilo, ou seja, falar essa violência que ela me contou, é um prejuízo menor do que ela possível violência ou de uma violência maior que ela pode sofrer. Essa é a ideia. Essa é a ideia do menor prejuízo. E aí eu vou encaminhar ao órgão responsável ou ao setor responsável um documento falando disso que eu escutei. Só que, aí está o parágrafo único, sempre o psicólogo deverá restringir-se a prestar as informações estritamente necessárias. Então, por exemplo, na questão de abuso, digamos que a criança fala para mim que escutou um abuso, né? Então, ao escrever sobre isso, quando eu escolher quebrar esse sigilo, eu vou ter que escrever de tal maneira que isso preserve a criança. Algo muito difícil, mas possível de ser feito, tá? Não é impossível. E aqui, como a gente estudou na história do Código de Ética, da construção do Código de Ética, aqui a gente está no forte embate da psicologia com a justiça, né? Porque aqui a gente tem várias dimensões das questões legais, porque é um código de ética feito para o psicólogo e por psicólogos, né? E que quando cai na mão por exemplo, do psicólogo que é um perito, que trabalha no Tribunal de Justiça e tem que se conversar com o juiz, com o promotor, muitas vezes essa compreensão, gente, quem está me ligando nessa hora, essa compreensão do que é um menor prejuízo, essa compreensão do que é o importante a ser dito, o que é uma informação. Gente, quem está me ligando a essa hora? Desculpa. Quem está me ligando? Voltando. Então você é um psicólogo que está trabalhando no Tribunal de Justiça, ok? Você é um perito e lá você tem um juiz, você tem um promotor. Esse ponto é extremamente difícil, porque o entendimento que eles podem ter aqui do que é um menor prejuízo pode não bater com você. Ou mesmo, né, o que seria isso, a sua escrita, uma informação estritamente necessária. O que é estritamente necessário para você pode não ser o estritamente necessário para um juiz. Então você tem aí isso que naquele texto sobre a história da construção de ética fala, que são essas brechas éticas, que só justamente por ser ético existem essas brechas, que é o que faz muitas vezes o código virar contra si, dependendo de quem lê, entende? Nesse caso da justiça, por exemplo, é como se tivesse uma dimensão da quem tem a verdade sobre a coisa, né? Mas, por exemplo, aqui eu acho que a gente entende muito claro, né? Que
é a dimensão ética da coisa, né? Então, assim, parte do princípio que a gente tem essa capacidade crítica, né? E aí a gente fala da coisa da herança kantiana, a gente tem a capacidade crítica de falar, é aqui que é o menor prejuízo, é isso que eu vou escrever, né? Óbvio que isso não vai ser sem angústia, é sempre um momento bem difícil, né? Esse tipo de situação, mas que está passível na nossa prática, né? Quando requisitado depor em juízo, aí a situação que eu estou falando, o psicólogo poderá prestar informações considerando o previsto nesse código. Então, assim, deixa eu até colocar esse celular no silencioso, né? Nunca aconteceu de alguém me ligar, mas tudo bem. Quando requisitado depor em juízo, o psicólogo poderá prestar informações considerando o previsto nesse código. Então, se a justiça, eu estou fazendo atendimento e eu não sou perito, eu não trabalho no Tribunal de Justiça e eu sou convocado por conta do atendimento que eu faço a depor em juízo, eu posso me precaver, assim, eu posso me proteger a partir do que está escrito no código, inclusive em relação ao sigilo. Óbvio que não vai ser tão simples assim, porque a gente vai estar lidando com um outro campo de saber, no caso o direito, que tem outra leitura desse código, né? Mas nesse ponto nos auxilia muito o código e o próprio Conselho Regional. Né? Assim, se a gente tiver esse tipo de situação, a gente pode recorrer ao Conselho para nos auxiliar, nos esclarecer algumas dúvidas que a gente tiver. Ok? 12º artigo. Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do trabalho. Então, assim, estou trabalhando no Tribunal de Justiça, estou trabalhando num CRAS, estou trabalhando no hospital, todos os espaços que são multiprofissionais, né? Eu tenho que ficar atento ao que eu escrevo, né? Transmitir a informação, mas ao mesmo tempo proteger as informações que o paciente me fala. O que eu estou falando, paciente, usuário? Que forma, como assim proteger? Não expor o que ele me disse, porque a gente sempre tem que ter em mente que a outra pessoa desse outro campo de saber, seja médico, seja jurídico, seja da assistência social, muitas vezes não vai compreender esse fato da maneira que a gente está compreendendo. E aí isso pode ocorrer uma exposição do paciente ou do usuário. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado nessa escrita. Inclusive, ano passado, junho ou julho, saiu uma nova resolução justamente tratando sobre os documentos psicológicos que são escritos. Talvez valha a pena a gente discutir isso também. Todos os documentos psicológicos que nós da psicologia somos capacitados. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos responsáveis estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício. O sigilo profissional, gente, é sempre com o usuário, o paciente. Logo, se você está atendendo um menor de idade, ele é menor de idade perante a lei, mas na nossa prática o sigilo é com ele. Ponto fundamental e que muitas vezes a gente não percebe, né? Estou atendendo uma criança de 4 anos, o sigilo profissional é com ela, tá? O que ela me diz, que ela vai me falar é sigilo entre nós dois, sabe? Então eu não vou contar para o pai, eu não vou contar para a mãe, eu não vou contar para o responsável legal, tá? Muitas pessoas acham que o psicólogo, né, que a nossa prática é de investigador, assim, como um detetive, vai descobrir o segredo e vai informar para a instância superior, seja os pais, seja outro tipo de instância. Isso é um erro e a gente não pode cair nesse engodo não, tá? O sigilo, então, é entre o usuário, o paciente e o psicólogo. E se a gente for transmitir, porque, por exemplo, se tem os pais vão querer saber o que acontece. A gente não vai falar? Vai, a gente vai conversar, mas sempre protegendo as informações essenciais. Ok?
Em caso de artigo 15º artigo, em caso de interrupção do trabalho do psicólogo por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino de seus arquivos confidenciais. Então, por exemplo, eu trabalhava num CRAS, né? Então, eu trabalhava num CRAS. E aí, todo o material que eu referente ao meu trabalho no CRAS, por exemplo, estava lá no prontuário, estava arquivado. E quando eu pedi a exoneração, ficou lá, está lá. É do paciente e do serviço. Se o paciente quiser acessar as informações dos atendimentos que eu fiz, está lá. Né? E também da mesma coisa, o psicólogo que chegou depois tinha lá para ter uma ideia dos pacientes, das famílias que foram atendidas, dos trabalhos que eram feitos. As minhas anotações pessoais referentes às minhas questões, minhas dúvidas, ficava, por exemplo, em um caderno em separado, né? E que aí eu armazenei por 5 anos. Né? Tem um lugar apropriado no meu consultório que ficou armazenado lá e depois de 5 anos eu descartei. Mas assim, o estritamente referente ao serviço tá lá. Se bobear, se for nesse CRAS, deve estar lá ainda nos prontuários mais antigos, o meu carimbo, a minha assinatura. Primeiro parágrafo. Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier substituí-lo ou lacá-lo para posterior utilização pelo psicólogo substituto. No meu caso, quando eu pedi a exoneração desse CRAS, por exemplo, não ficou lacrado, mas ficou fechado no armário, né? Onde ficava a sala do psicólogo, porque como eu pedi a exoneração, ia ter outra nomeação, um processo que demora, né? E aí estava lá fechado no lugar próprio, onde eu trabalhava, para a pessoa ter acesso aos documentos. Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores esclarecer, informar, orientar e exigir das estudantes a observância dos princípios e normas contidas nesse código. Então essa é a grande função, né, dos psicólogos professores, igual eu, que dá não só o que dá a disciplina do código de ética, né, assim, da ética profissional, mas um psicólogo já formado, que é justamente fazer os estudantes entenderem a importância desse código e a complexidade dele, né? E tenho batido nessa tecla, né? Se os estudantes estão percebendo isso, estão dando a devida importância a essa dimensão, né? Então, por isso que eu estou chato com esse ponto. 19º artigo. O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de comunicação, zelará para que as informações prestadas disseminem conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e do papel social da profissão. Estamos participando, estamos aqui na época de pandemia, está todo mundo fazendo muita live, muito psicólogo fazendo muita live. Um aspecto importante que deve ser levado em consideração é justamente que você, ao fazer essa live, você tem que transmitir informações científicas, transmitir informações que tenham fundamentação na psicologia, no saber científico construído pela psicologia e também nessa dimensão da responsabilidade social e do reconhecimento social da profissão. Tá? Qualquer exposição pública que você for fazer. 20º artigo. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços por quaisquer meios, individual ou coletivamente, informará o seu nome completo, CRP e o número de registro. Vou fazer uma live, sai um cartaz com o meu nome, tem que ter lá o meu registro do CRP e o meu número direitinho lá. Não utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. Gente, estou fazendo atividade, atendimento social a R$30. Vou fazer uma live falando o valor que eu estou cobrando. Vou fazer um outdoor com o valor que eu estou cobrando. Isso é proibido, isso não existe. Ok? Está ferindo o código de ética. Nossa profissão não é sapato em promoção com cashback, gente. Pelo amor de Deus. Tem que se ter uma compreensão disso. Estou batendo na tecla da reconhecimento social, da responsabilidade social, do saber científico. Ok? Isso foi construído a duras penas e a gente não pode jogar isso para o alto assim. Não fará a previsão taxativa de resultados.
Desculpa. Muitos colegas fazem isso, por exemplo. Uma pessoa chega ao serviço e você fala: ah, daqui a 3 meses eu garanto que você vai mudar, vai se livrar desse mal-estar, ou então vai conseguir resolver tal questão. Gente, no campo psicológico isso é impossível de ser feito. Impossível. Você pode no máximo dar uma estimativa. Agora você não pode cravar que daqui a X tempo vai ocorrer tal resultado. No campo da ciência psicológica, duvido. Acho muito difícil porque existem vários fatores. E quando a gente está falando de subjetividade, a gente não está falando de número, né? A gente não está falando de 0 e de 1. Então, é proibido a gente fazer previsões taxativas. Não fará autopromoção em detrimento de outros profissionais. Não tem porquê, por exemplo, eu como psicólogo, digamos que eu sou, né, eu da psicanálise, eu vou me promover falando da psicanálise e para isso eu vou falar mal de um colega que é da comportamental. Mesmo que eu estou usando o exemplo da psicanálise que é fora aqui da psicologia, né, digamos que eu sou gestalt terapeuta, né, gestalt terapeuta também não é um bom exemplo. Digamos que eu sou psicólogo analítico, né? Então eu sigo o Jung e aí para promover meu trabalho eu vou criticar comportamental. Isso é proibido no código, né? Eu não vou valorizar meu trabalho criticando o trabalho de outro. Gente, e assim, cá entre nós, é totalmente desnecessário, né? Quem teve aula comigo sabe disso. Eu acho totalmente desnecessário você querer defender a sua teoria ou querer defender a sua prática, ou no caso aqui, promover falando mal ou criticando a prática do outro. Eu acho que é uma perda de tempo. Acho que só enfraquece, no caso aqui da psicologia como um todo, acho que só enfraquece a psicologia. Existem lutas mais importantes que a gente deve travar, né? Olha o país como é que está, por exemplo. Então não vejo sentido ético em ter esse tipo de postura. E por fim, das disposições gerais, que é justamente o que acontece quando alguém é denunciado para o Conselho Regional. Então, quando a gente vê algum colega que faz algo que a gente acha que é duvidoso, a gente tem esse dever kantiano de fazer uma denúncia. O nosso Conselho Regional tem um canal só para denúncia e a gente deve fazer essa denúncia para ele, né? As transgressões dos preceitos desse código constituem infração disciplinar com aplicação das seguintes penalidades, nas formas dos dispositivos legais ou regimentais: advertência, multa, censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias ou cassação do exercício profissional do Conselho Federal de Psicologia. Então aqui é o último ponto, né, que diz respeito a quando alguém infringe algum preceito do código. Então a primeira coisa que tem que acontecer é uma denúncia para o CRP. Feita essa denúncia, o CRP vai iniciar um processo ético legal, e a partir da análise desse processo, que é um processo demorado, a gente tem essas 5 dimensões de punições: advertência, multa, censura pública, suspensão e a mais radical, que é a cassação. Tá bom? Isso é um ponto fundamental, tá, gente? Que a gente realmente deve, kantianamente falando, né? Se tal psicólogo está fazendo uma coisa, se a gente universaliza essa ação, é ético? Não, não é ético, então a gente tem que ir para o meio legal e denunciar, e aí acreditar que por essa denúncia, às vezes tendo uma advertência, tendo uma multa, tendo uma censura pública, a pessoa se toque e mude essa compreensão que ela tem da profissão. Gente, talvez tenha sido um pouco chato, porque eu fico lendo e tentando explicar. No ao vivo a gente conversa, a gente fala mais sobre isso. Geralmente, semestre passado, depois dessa aula, eu dei uma aula sobre os
a redação dos documentos, né, os documentos que o psicólogo faz. Eu estou decidindo ainda se eu dou essa aula direto ou se eu coloco um texto da Ana Bock falando sobre responsabilidade social. Então aí ao vivo a gente conversa disso, vocês me dão uma ideia e tragam suas dúvidas, tá bom? Se cuidem e boa semana.